Vamos conversar um pouquinho sobre plantas medicinais ou então plantas bioativas? Bom, mas que confusão é essa? Todas as plantas, elas são bioativas, porque todas elas têm princípios ativos, né, que servem para nós seres humanos. Mas temos que ter alguns cuidados, porque nem todo princípio ativo da planta faz bem, nós podemos usar. Então, vamos focar nas medicinais. Por elas serem medicinais, elas têm propriedades que fazem bem, que curam, que são boas para nós humanos. Então, vocês já ouviram falar muito de plantas medicinais. E esta é a história. Historicamente, as plantas medicinais, elas acompanharam a evolução humana e foram passando de gerações a gerações esse conhecimento. E esse conhecimento, ele é chamado de conhecimento popular sobre plantas medicinais, que as pessoas, as famílias, muitas vezes não tendo acesso a um remédio, buscavam experimentar, fazer experiência com aquelas plantas que já conheciam, que tinham, né, e foram descobrindo que elas poderiam curar, né, aliviar, né, alguns problemas de saúde. Mas eu quero chamar a atenção de que, com o passar do tempo, né, a medicina, a pesquisa, foi estudar também estas plantas, né? E aí foram verificando que muitas delas, a grande maioria das plantas que nós conhecemos como plantas medicinais, elas realmente, né, hoje são comprovadas que têm uma capacidade, né, de atuar no tratamento e na cura de algumas doenças. Por isso, elas têm um grande valor na cultura e na medicina também. Nós temos que ter alguns cuidados com as plantas medicinais, porque os princípios ativos que eu falei antes, por isso elas são bioativas, todas elas, né? São componentes químicos que tem dentro delas, né? E que fazem dela uma planta terapêutica, uma planta, como eu disse, que serve para tratar algum problema de saúde. Mas essa substância, se nós não utilizarmos, se nós não soubermos usar adequadamente, ela pode se tornar tóxicas. Assim como tem algumas plantas que elas não são para nós humanos, né, medicinais, elas são para nós humanos tóxicas. E tem alguns exemplos que depois a gente pode conversar. Outra questão que eu quero chamar a atenção, mas então toda planta que eu sei que é medicinal eu posso usar, né? Bem, a gente pode usar desde que a gente conheça aquela planta. Porque algumas plantas, os princípios ativos, o remédio, o que é bom na planta para nós humanos, ela pode estar nas folhas, né? Por exemplo, o guaco, né? Olha aqui, eu tenho um galho de guaco, né? As substâncias, os taninos, enfim, algumas substâncias interessantes que fazem bem para problemas respiratórios estão na folha, concentrados na folha. E assim em tantas outras plantas que a gente usa, então, as folhas, a parte verde foliar para fazer o chá, o xarope, e que essas folhas elas poderão ser secas, né? Secas e guardadas para futuramente usar, né? Outras plantas, elas estão concentrados os princípios ativos nas flores. Uma bem conhecida é a marcela. A marcela tem então as propriedades medicinais concentrados na flor. E é essa parte que é mais indicada para consumo, para o chá.
Outras plantas vocês vão encontrar o princípio ativo na semente, né? Por exemplo, um óleo essencial muito usado hoje, o óleo de linhaça, está na semente da linhaça. A fibra que é boa para o intestino está na semente da linhaça. O restante da planta não se usa para esse fim. Outra planta nós vamos encontrar os princípios ativos na casca, que é, por exemplo, a canela. Quem não conhece o pó da canela, né? É o pó da casca da canela. Outras nós vamos encontrar os princípios ativos na raiz, a concentração. E aí podemos citar o açafrão, o gengibre, entre outras. Bom, então, agora atentos a conhecendo e sabendo que nós temos que estar sempre buscando conhecimento, informação sobre as plantas antes de usar. Então, guardem essa dica, muito interessante. Logo nós falaremos, né, de como nós vamos usar estas plantas para nós podermos estar aproveitando essas propriedades ativas que elas têm e que podem nos fazer bem, nos curar.